Bom, nosso tema de UPX desse semestre é captação da água de chuva prédio L Facenso. Eu sou o Leandro, no grupo tem a participação do Ricardo Frati e da Vitória Batista. Bom, antes de introduzir ao tema, gostaria de falar um pouco como que foi feito o método de gestão do nosso grupo. A gente utilizou o Trello e o Excel para ter uma visão macro de tudo que a gente teria que fazer, né, de acordo com o semestre e as entregas. Então, no primeiro momento a gente tinha um tema. Para definir um tema real, a gente precisou coletar as informações e fazer um relatório fotográfico. O escopo, a gente definiu a responsabilidade de cada integrante, que a gente está realizando, que é o PowerPoint, que seria o Report 2, e estudando solução definitiva. Isso aqui a solução definitiva já foi definida, seria só atualizar. As tarefas futuras, deixamos com as datas, para ser algo mais visual, para todo mundo conseguir olhar aqui e já saber qual que é a data que tem que estar pronta. Obviamente, essas datas aqui não são datas de início, né? Porque teoricamente a gente já começou o artigo técnico, vídeo pitch também, todas as informações que a gente está utilizando hoje no Report 2 irá mudar um pouco, mas são informações que a gente vai utilizar para fazer o vídeo pitch, o artigo técnico, o banner e a apresentação final. Bom, como eu disse, a gente utilizou o Trello e o Excel para ter uma visão macro das tarefas que a gente tinha que fazer. Em vertical, descrição, ação a ser tomada, data de início, a data de impacto e a situação. Horizontal, nas linhas, a gente tem os temas, coleta de informações, direcionamento do grupo, relatório fotográfico, report 1, report 2, vídeo pitch, banner, adição da bancada e artigo técnico. Essa também é uma visão macro do que a gente tem que fazer ao longo do semestre. E aqui estão as ações a ser tomadas. Por exemplo, o tema, alinhar com o professor qual será o tema entre as opções passadas em sala. Aqui é a divisão de tarefas micro. É o que a gente tem que fazer para conseguir ter essa entrega do dia 1/10. Então a gente precisa definir a solução, entender o assunto ser tratado, propor uma solução lógica e que seja possível ser executado. Os materiais que a gente precisa, decidir quais são os materiais, quantidade necessárias para a execução da solução, o orçamento macro. Esse orçamento macro, posteriormente, de acordo com as validações, de acordo com os dados que a gente vai obter, a gente vai conseguir alinhar de uma forma mais correta o orçamento em si. O que a gente tem hoje é uma base. Eu diria que não está nem 20% completo, justamente porque a gente não tem dados. A gente não tem dados, a longo prazo a gente vai sim fazer dados referentes à vazão, área, e com esses dados vai ser possível validar se o nosso orçamento está certo ou errado. Então, no primeiro momento, o nosso orçamento é base, né, para execução, mas a longo prazo isso vai ser resolvido sim. E a apresentação? Bom, para a gente falar sobre o nosso tema, captação de águas pluviais do prédio L, a gente precisa primeiro entender a planta e entender os pontos de captação. Bom, a gente tem em cada andar calhas de drenagem. Essas calhas vão direcionar a água para os tubos. Esses tubos vão direcionar a água para a caixa de retenção de águas pluviais, que tem um volume total de 18 mil litros. Mesma coisa, essas calhas aqui, que estão na parte de fora. Então, toda a água pluvial captada será direcionada para a caixa de retenção. O que é possível notar é que toda essa água ela é direcionada para um rio. Então, a Facens em si ela não usa essa água captada. Isso aqui é apenas um armazém. Então,
querendo ou não, é uma água que está sendo desperdiçada, que a Facens poderia estar utilizando para benefício próprio. É essa a nossa ideia a primeiro momento. Pensar em uma solução para utilizar essa água em um sistema de irrigação, transportar essa água para uma cisterna, movimentar essa água para uma cisterna, dessa cisterna utilizar para limpeza, mas a primeiro momento é utilizar realmente essa água no sistema de irrigação. Porque esse sistema de irrigação utiliza uma água própria, sendo que eu consigo sim direcionar essa água que está nesse reservatório para o sistema de irrigação. É claro que para eu direcionar essa água, eu tenho que entender o meu terreno. Eu tenho que ter dados suficientes para entender o recalque desse local, que eu vou direcionar a água. E aí sim comprar uma bomba, ou direcionar essa água para uma cisterna. Todas essas informações, a gente vai sim fazer uma validação com dados reais. A primeiro momento, a gente não tem dados suficientes para chegar em uma conclusão e falar, essa solução é válida. Não, a gente não tem dados suficientes para chegar nessa conclusão. Obviamente que iremos ter esses dados até o final do semestre. A primeiro momento, é essa a ideia, é utilizar uma bomba de recalque para direcionar essa água para o sistema de irrigação e para uma cisterna que ficaria enterrada, e vamos estudar o melhor lugar para ela ficar enterrada, e utilizar essa água direcionada para a cisterna como forma de limpeza. É uma água que não vai ser utilizada para consumo, então seria uma redução de gastos para a Facens, que seria a longo prazo significativo. Bom, então aqui está a bomba de recalque, que está no valor de 5.888. Claro que aqui tem todo um sistema elétrico para ser feito, o cálculo de vazão, se essa bomba é suficiente ou até mais do que necessária, aí esse valor iria diminuir. Tem também os tubos, metragem dos tubos, todas as informações que a gente vai obter dados ao decorrer do semestre para chegar a uma validação plausível para essa solução, tá ok. E a cisterna de 1.000 litros, mesma coisa. Iremos obter dados para ver se a cisterna é suficiente, se não é muita coisa. Mas a primeiro momento seria uma cisterna enterrada de 1.000 litros. Iremos estudar também o melhor lugar para ela ser instalada, no valor de 1.750. Bom, pessoal, a primeiro momento é isso. Essa nossa solução. Iremos, ao longo do semestre, validar se essa solução é plausível ou não. Muito obrigado, até a próxima.